no ano em que mais me odiava, o meu tio encheu-me de drogas, e atirou-me para a cama do seu pior inimigo. Naquela noite, fui torturada por Lu Xiao, que era viciado, de todas as formas possíveis, a noite toda. Quando fui levada para o hospital, Lu Xiao, de olhos vermelhos, ajoelhou-se a implorar perdão, enquanto o meu tio pedia a mão em casamento de forma ostensiva, da rapariga que me intimidava no secundário, preparando-lhe um casamento de sonho. No dia do casamento dele, sequestrei a noiva, forcei-a a vestir luto e a casar-se com um cão, e filmei tudo, espalhando pela internet. Quando o meu tio chegou, encostou-me uma faca ao pescoço e avisou: Su Vanxin, se houver uma próxima vez, vou fazer-te pagar bem caro. Ao ver a dor nos olhos dele por outra mulher, de repente, fartei-me. A partir daí, só queria nunca mais o ver. Mas quando estava grávida de 4 meses, todos elogiavam Lu Xiao por ser tão apaixonado, e por me mimar tanto. Ouvi acidentalmente uma conversa entre o meu tio e ele. O meu tio perguntou, hesitante: decidiste mesmo ignorar a vida de Su Vanxin e do bebê, no 7º mês de gravidez dela? Vais forçar a colheita de sangue do cordão umbilical para salvar a minha mulher? Lu Xiao não hesitou, e assentiu sem hesitar. Sim, a Bai Weiwei também é minha salvadora. A doença dela não pode esperar mais. Quando vagueava pelas ruas, atordoada, alguém me enviou uma mensagem a dizer: Su Vanxin, escolhe-me. Eu ajudo-te a pô-los na cadeia. Apoiei-me no corrimão, a ouvir a conversa dos 2 homens por detrás da porta, e senti o frio percorrer-me dos dedos ao coração. O meu tio, Shen Zion, provocou com ironia: o jovem mestre Lu está disposto a sacrificar o próprio filho pela minha mulher. Que demonstração de amor e lealdade. Ele mudou de tom, todo vaidoso. É pena que a Bai Weiwei sempre me tenha amado a mim. Até mesmo os sentimentos secretos da Su Vanxin na juventude não acabaram por recair sobre mim. Lu Xiao respondeu com frieza: Oh Shen, não sejas tão convencido. Se não tivesses oferecido milhões na Dark Web, e tramado para a Su Vanxin engravidar, só para obter sangue do cordão umbilical para a Bai Weiwei, e a Bai Weiwei me ter implorado pessoalmente, eu nunca me teria juntado a ti. Ah, Shen Zion riu-se com desprezo. Então, depois disto, tencionas mesmo casar-te com ela? Lu Xiao silenciou-se por um instante, e disse: sério, sim, vou casar-me com ela e compensá-la para sempre, pelo dano que lhe causei desta vez. Está bem. O meu tio concordou de forma despreocupada. Assim ela deixa de ter ilusões a meu respeito. Vou preparar-lhe um dote generoso. Tapando a boca, recuei envergonhada, e, sufocando, fugi como uma louca. Afinal, aquela tortura cruel, e aquele cuidado atencioso, tudo era para tirar a vida do meu filho, para salvar a amada deles, uma conspiração. Chorei de partir o coração sob a chuva forte. Não conseguia acreditar que o meu amor e casamento, do início ao fim, não passaram de um esquema para fornecer medicamento a outra pessoa. E neste momento, no ecrã gigante do centro comercial à minha frente, estavam a passar as antigas entrevistas de Lu Xiao. O jornalista fez uma pergunta incisiva: Senhor Lu, há rumores de que a senhora Su Vanxin, a quem o senhor tanto estima, na verdade, o seu verdadeiro amor, é o tio dela, o senhor Shen Zion. Muitos dizem que esses sentimentos da senhora Su são imundos. Ela não é digna do seu amor tão ardente. O que tem a dizer sobre isso? Perante as câmaras, ele mostrou-se firme, com uma voz poderosa. A minha esposa, Su Vanxin, é a pessoa mais pura do mundo. Quem ousar caluniá-la será meu inimigo. Serei o seu maior apoio para sempre, a sua espada mais afiada. As promessas que antes me faziam vibrar, e das quais me orgulhava, agora são como facas, a dilacerar o meu coração. Sangrento. O telemóvel não parava de tocar. Lu Xiao. Lu Xiao ligou dezenas de vezes. Antes, eu atendia sempre de imediato, mas agora não quero ouvir a sua voz. Quando cheguei a casa, atordoada, ele, ansioso e desesperado, estava à porta, de telemóvel na mão, à minha espera. Quando me viu, pareceu aliviado. Veio em minha direção, e abraçou-me emocionado. Vanxin, onde foste? Terminei o projeto internacional e voltei durante a noite. Sabes como fico preocupado? Quando não te vejo, por que é que não atendeste o telefone? Respondi distraidamente. Saí por um momento, não vi o telemóvel. Ele, imediatamente, com carinho, secou-me o cabelo e trocou-me a roupa, enquanto mandava chamar o médico particular, para me examinar. Sua boba, da próxima vez, avisa-me sempre onde vais. Com esta chuva, se escorregares, o que seria de ti e do bebê? A sua voz transbordava de tensão e preocupação, mas eu já não sabia se ele se preocupava comigo, ou com este bebê de quem precisa do sangue do cordão umbilical. Nessa noite, nem nos sonhos consegui descansar. De madrugada, ouvi da sala a voz discordante do médico particular. Senhor Lu, a cirurgia daqui a 7 dias é muito arriscada. A senhora pode correr perigo de vida. Por que não esperar até à data prevista? Lu Xiao interrompeu friamente. Vai ser daqui a 7 dias, trata disso. Quanto mais esperamos, mais a Weiwei sofre. O meu coração partiu-se. Afinal, para ele, a minha vida e a do meu filho, não valem nem uma dor da Bai Weiwei. Nesse preciso momento, o telemóvel dele acendeu, e vi a mensagem de Bai Weiwei. Lu Xiao, obrigada por tudo o que fizeste por mim. Se houver uma próxima vida, não te decepcionarei. E no mural dela, mostrava a honra de 2 homens que abandonaram encomendas milionárias por ela. Na foto, havia o fato de Lu Xiao, e as mãos entrelaçadas dela com o meu tio. Que irónico. A desculpa de ele faltar à ecografia hoje, tornou-se evidente. Até de madrugada, ele apagou o cigarro, e entrou de mansinho. Quando me viu a chorar, ficou paralisado. Nos olhos dele, vi confusão e tensão. Bebê, por que é que estás a chorar? Olhei nos olhos dele, e disse amargamente. Lu Xiao, tive um pesadelo. Sonhei com o ano do acidente dos meus pais. O sangue não parava de sair. E a Bai Weiwei na escola, com todos, a encurralar-me na casa de banho e forçar-me a beber água suja. Os braços dele à minha volta ficaram um pouco rígidos. Depois, apertou-me ainda mais. Não penses mais nisso, já passou.
pensou, mas depois, instintivamente, defendeu Bai Weiwei. A senhorita Bai. Ela era nova naquela altura, devia ter sido sem intenção. Ele disse uma frase, sem intenção, e apagou todo o meu passado sangrento. Silenciosamente, libertei-me do abraço dele. Virei-me e encolhi-me na escuridão, a processar sozinha todas as emoções. E o último vestígio de esperança no meu coração, apagou-se completamente. Na manhã seguinte, Lu Xiao fez o pequeno almoço com as próprias mãos e trouxe-me. Vanxin, prova esta refeição nutritiva que aprendi. É muito boa para grávidas. Se gostares, posso fazer todos os dias para ti. Depois de dizer isto, empurrou o tablet para mim, mostrando a imagem completa de um hospital. Vanxin, olha, este é um hospital que construí só para ti. Contive um sorriso amargo, e não desmascarei a mentira dele, para garantir que o plano dele fosse infalível. Ele não poupou esforços, até construiu um hospital com todo o trabalho. Daqui a 6 dias, a equipa de especialistas obstétricos de topo mundial reunir-se-á aqui. Eu irei contigo. Faremos um check-up completo, ok? E reabilitação. É tudo para garantir que tu e o bebê estejam seguros no momento mais crítico. O seu ar sincero fez-me revirar o estômago. Estes especialistas devem estar preparados para a Bai Weiwei. Não. Daqui a 6 dias é o meu aniversário. Instintivamente, protegi a barriga, fazendo os últimos esforços impotentes. Não posso faltar. Não quero fazer nenhum exame. Só quero ficar sossegada com o nosso bebê. Disseste que todos os anos no meu aniversário íamos à Disney. Por que é que este ano tem de ser no hospital? Ele franziu a testa, num tom doce mas com uma firmeza inquestionável. Querida, é só este ano. Tens de ir. Ele estendeu a mão para acariciar o meu cabelo, mas eu desviei-me imperceptivelmente. Vanxin, sê boazinha, é para o teu bem. Ele levantou-se, como se tentasse disfarçar aquele momento de tensão. Ainda há na cozinha a sopa de arroz que adoras. Vou trazê-la. Foi quando ele se virou para ir à cozinha. O ecrã do meu telemóvel acendeu. Era uma mensagem da Bai Weiwei, com a compaixão arrogante de uma vencedora. Ouvi dizer que o Lu Xiao prometeu ir contigo hoje fazer a sessão de grávida. Que pena, não é? Hoje, de repente, apetece-me fazer umas fotos de casamento com o teu cunhado. Pena que a nossa fotógrafa não seja tão boa como Lu Xiao. Quer que ele venha fotografar-nos. A quem achas que ele vai recusar hoje? O meu estômago não aguentou. Arrastei-me até à casa de banho e vomitei sem parar. Quando saí de novo, só restava a sopa fria. O Lu Xiao não disse uma palavra. E desapareceu. 2 horas depois, ele enviou uma mensagem a explicar. Desculpa, meu amor. As fotos que prometi, podemos fazê-las noutro dia. Hoje surgiu uma reunião de última hora. Tenho de ir trabalhar. Contive um sorriso amargo e liguei para o número no fundo da minha lista de contactos. Tio Shen, já estou pronta para assumir a empresa oficialmente. Ajuda-me a retirar a gestão das minhas ações ao Shen Ziyong. Investiga as transações ilegais que ele fez usando o cargo. Reúne as provas para abrir um processo. E corta todas as ligações comerciais com o Grupo Lu. Não lhes dês mais vantagens. Depois de desligar, fui sozinha ao hospital. Informei-me sobre o aborto. Lu Xiao não voltou para casa em 2 dias, pela primeira vez. Embora eu também não tenha voltado. Mas nestes 2 dias, ele não me enviou nenhuma mensagem. Eu sabia que ele estava tão ocupado que não teve tempo de voltar para casa. O mais ridículo é que, ele de vez em quando, me enviava uma falsa informação de check-in, ou era um bilhete de avião falsificado, ou uma foto fingindo estar numa reunião. Ele se esforçava ao máximo para me enganar, dizendo que estava muito ocupado, e eu sempre conseguia ver, no microblog de Bai Weiwei, a sua figura, como agora, enquanto eu estou a recuperar a minha saúde. Eles estão ocupados a celebrar que as fotos de casamento ficaram perfeitas. O vídeo que Bai Weiwei me enviou de propósito, mostra a brindar a Lu Xiao. Lu Xiao, obrigado por largar o que estava a fazer e vir ser o meu fotógrafo. Perdi-lhe 2 dias. Não há problema mesmo. Precisa que eu vá consigo explicar a Onxing. Ela já não gosta de mim. Desde que no liceu a desmascarei por intimidar colegas. Então não gosta de mim. Se ela descobrir que você lhe mentiu, será que vai fazer uma cena? Lu Xiao abanou a cabeça, indiferente, e disse, Weiwei, não penses nisso. Ela não vai fazer nada. Agora ela depende muito de mim, considera-me como a pessoa mais importante, a seguir aos pais falecidos. Ela é tão inteligente que, mesmo que descubra, saberá manter a compostura. E Shen Ziyong, ao lado, também falou sem querer ficar atrás. Pois é, com o feitio da Su Vanxing, ela cola-se a alguém como se fosse um remendo. Mesmo que faça barulho, não vai causar grande problema. Na altura, para me chatear, ela não hesitou em dar-me todas as suas ações. Naquela altura, estava mesmo preocupado porque não conseguia livrar-me dela. E isso deu-me dores de cabeça durante muito tempo. Mas felizmente agora, ela agarrou-se ao Lu Xiao e o meu mundo finalmente ficou tranquilo. Não continuei a ler. Quanto a Bai Weiwei ter intimidado os outros, e ter-me atirado as culpas, só me dá nojo. Quanto a se estes 2 homens me vão defender ou não, já não importa. Naquela noite, respondi àquela mensagem que nunca levei a sério. Jiang Yu, posso escolher-te, mas tens de me ajudar a reunir as provas de que Bai Weiwei me intimidou, e a verdade de que ela se fez passar por mim para salvar o Lu Xiao. Organiza-as para mim. Depois de ele ter aceitado sem hesitar, é que enviei aquela foto de Weibo em que Bai Weiwei se estava a exibir. Para o Lu Xiao. Não estavas em viagem de negócios no estrangeiro, tão ocupado
ocupado que nem podias atender o telefone. Porque é que esta agressora disse que estavas pessoalmente a fotografá-la como fotógrafo, quase no momento em que a mensagem foi enviada. Ele ligou-me, do outro lado da linha. A sua voz tinha vestígios de ter sido apressadamente composta. Vanchim, deixa-me explicar. Estava mesmo a tratar de um projeto, acabei de sair de uma reunião. Encontrar a Bai Weiwei foi completamente ao acaso. Ela e o teu tio estavam a tirar fotos de casamento ali perto. Encontrámo-nos e eu ajudei-os a tirar umas fotos. Vendo que eu não respondia, ele apressou-se a explicar novamente. Tu sabes, ela salvou-me a vida, afinal. Não podia recusar um pequeno favor assim. Não leves a mal. Se não gostas, prometo-te que nunca mais terei qualquer contacto desnecessário. Só quero que fiques tranquila. Ao ouvir esta explicação cheia de falhas, mas que ele achava perfeita, o meu coração ficou como água parada. Apenas perguntei calmamente. Lu Xiao, e se tivesse sido eu a salvar-te, e não ela? Algum dia te vais arrepender do que me fizeste. O outro ficou atônito por um instante. Depois, impaciente, disse. Como é que isso é possível? Naquela altura, foi ela quem me salvou, disse não tenho dúvidas. Querida, sei que estás zangada e não gostas dela, mas a dívida de vida, não podes. Nem podes inventar assim do nada, é absurdo demais. Não disse mais nada. Desliguei o telefone de imediato. Mas, na madrugada, o que nunca imaginei, é que ele trouxe a Bai Weiwei para casa. Quando me viu a arrumar as coisas, ele ficou perplexo. Instintivamente protegeu a Bai Weiwei, mas a Bai Weiwei passou por ele, e, cheia de orgulho, veio ter comigo. A sorrir, disse, SRTA, Su, andei à briga com o seu tio. Vim dormir aqui esta noite, não se importa. Observei-a na zona cega de Lu Xiao. O sorriso provocador sem disfarce. Falei friamente. Sai. O sorriso no rosto de Bai Weiwei congelou de imediato. Ela ficou com os olhos vermelhos de repente, como se tivesse sofrido uma enorme injustiça. Saiu a chorar. Su Vanching. As sobrancelhas de Lu Xiao franziram-se imediatamente, com um tom de censura óbvia. O que é que tens outra vez? Esta casa também é minha. A Weiwei é a minha salvadora. Ela está embaixo, que mal tem vir dormir aqui esta noite. Ele deu um passo em frente, com um olhar cheio de desilusão e desaprovação. Sabes muito bem que ela acabou de discutir com o Shen Ziong. Está deprimida. Por que é que tens de ser logo agora? A insultá-la com palavras tão feias. Quando é que te tornaste tão cruel? Quando ele viu que eu não falava, suspirou fundo, como se tentasse conter a raiva, e por fim disse friamente, fica em casa a refletir sobre o teu comportamento. Depois de amanhã venho buscar-te para irmos ao hospital. Dito isto, seguiu-a sem hesitação. Nem sequer reparou no papel de aborto que eu tinha deixado de lado. Mas também é bom. Já que é assim, não tenho paciência para discutir com ele. Não hesitei nem um segundo. Enquanto ele se virava para consolar a sua salvadora, arrumei calmamente todos os objetos importantes, e saí definitivamente desta gaiola dourada cuidadosamente construída. Escolhi um centro de repouso pós-parto de topo e discreto para me recuperar. Lá fora, da janela panorâmica, o sol estava perfeito. Jiang Yu estava sentado ao meu lado, e, com elegância, colocou uma uva descascada à minha boca, com um ar de quem está a apreciar um bom espetáculo. Vê só. Ele, como quem mostra um tesouro, abriu um vídeo em direto, e empurrou o tablet para mim. O espetáculo vai começar. No ecrã, era o Lu Xiao em frente ao hospital que ele disse ter construído para mim. À entrada, ele está de fato e gravata, segurando uma enorme rosa vermelha e um anel de diamante reluzente. Está a ser entrevistado pelos media. O seu rosto exibe uma ternura e serenidade impecáveis. Hoje é o aniversário do meu amor, Su Vanching, e também o dia importante em que vou pedi-la em casamento. Ele vira-se, mostrando o edifício frio do hospital atrás de si. A razão de ter escolhido este local é porque este hospital é o presente de aniversário que ofereci à minha esposa. A partir de agora, a saúde dela e do nosso filho será da total responsabilidade da equipa de especialistas de topo mundial aqui. O pedido de casamento será feito depois de a minha esposa fazer o check-up. Depois de fazer este discurso comovente para os mídia, ele vira-se imediatamente para os especialistas que aguardam ao lado, e a sua expressão torna-se severa, sem margem para erros. Enfatiza. Lembrem-se, a saúde da minha esposa não pode correr absolutamente nenhum risco. Todo o processo tem de ser infalível. Os especialistas mostram-se relutantes, trocam olhares entre si, com suores frios na testa, como se quisessem dizer algo mas hesitassem. E não muito longe, Bai Weiwei, acompanhada por Shen Ziong, também chegou ao local. Neste momento, os comentários na transmissão ao vivo já estão a ferver, cheios de inveja e elogios. Meu Deus, o diretor Lu é mesmo um homem maravilhoso. Este hospital é um presente de aniversário. A pobreza limita a minha imaginação. Su Vanching deve ter salvado a Via Láctea na vida passada. É tão feliz. Primeiro a garantia do hospital, depois o pedido de casamento. Isto parece mesmo um romance a tornar-se realidade. No meio desta barulhenta onda de bênçãos, o assistente de Lu Xiao vem a cambalear, pálido, rompendo a multidão, e tropeça até ao seu lado, sem se importar com a transmissão ao vivo. Reporta com voz trêmula. Más notícias, diretor Lu. Aconteceu uma grande desgraça. A patroa desapareceu. Em casa só encontraram o formulário de interrupção de gravidez que ela assinou há 3 dias. A empresa também está em apuros. Todos os parceiros comerciais relacionados com o grupo Shengxi estão a pedir para terminar a colaboração connosco. O quê? Toda a calma e afeição no rosto de Lu Xiao desmorona-se instantaneamente. Ele arranca o papel rapidamente. Ao ver o conteúdo, as suas pupilas contraem-se. Ele fica como que atingido por um raio. Até a mão que segurava as rosas e o anel de diamante treme violentamente. As flores e a caixa do anel caem no chão ao mesmo tempo. Como?
Como é que isto pode estar a acontecer? Os comentários ao vivo mudam instantaneamente. O que é que eu vi? Um formulário de aborto. Não estou a ouvir mal, pois não. Esta mulher estava grávida do presidente Lu e foi fazer um aborto às escondidas. Está maluca. O presidente Lu trata tão bem. Construiu um hospital para ela. Estava a preparar um pedido de casamento. E ela vai abortar a criança. Esta mulher não é doida. É muito ingrata. Um silêncio mortal cai sobre o local. Todos os jornalistas viram imediatamente as câmaras. Freneticamente para o atordoado. Lu Xiao, de rosto pálido. Shen Zion é o primeiro a reagir, agarrando-o pelo colarinho. Como é que organizaste isto? O que é que se passa afinal? Onde está Su Vanxing? Para onde foi? Como é que ela ousou abortar sem autorização? O que se passa com a tua assistente? A Shengxi, os parceiros comerciais sempre fui eu que os geri, e eu já tinha avisado todos. Como é que não iriam respeitar a minha posição? Bai Weiwei solta ainda mais impulsivamente. E a cirurgia de hoje? Ela agarra Shen Zion bruscamente, com a voz a tremer. Zion, sem o sangue do cordão umbilical, o que vai ser da minha doença? Weiwei. Shen Zion grita severamente para a travar, mas já é tarde demais. Bai Weiwei, emocionalmente descontrolada. Só então percebe o que acabou de dizer. Sangue do cordão umbilical para cirurgia. Os jornalistas perspicazes logo se aglomeraram, os microfones quase na cara de Bai Weiwei. SRTA. Bai, que doença precisa tratar com sangue do cordão umbilical? Isso tem a ver com o aborto e desaparecimento da SRTA. Su, foi porque o Sr. Lu queria usar o sangue do cordão do feto, que fez a SRTA. Su assinar o consentimento de aborto e ir embora. É uma conspiração para negociar com a vida do feto. Os comentários em direto explodiram instantaneamente. Caramba, muita informação, o meu CPU queimou. Então o canalha do Lu construir um hospital não era para mimar a esposa. Era para facilitar a colheita de sangue do cordão para salvar a amante. Refeições nutritivas pós-parto, recuperação fácil. O filho da esposa legítima serve de remédio. Que enredo infernal é este? Su Vanxing, foge. Isto é uma cena de homicídio, caramba. Diante do ecrã, observo esta farsa friamente. Viro a cabeça e pergunto a Jiang Yu. Este jornalista foste tu que arranjaste. Ele esboça um sorriso. Coloca uma uva descascada na minha boca. Não é à toa que és a mulher que escolhi, muito inteligente. Em seguida, o olhar dele fica subitamente frio, com uma ferocidade protetora. Mas isto não é nada ainda. Sou muito protetor, mesmo que não aceites ficar comigo. Saber que estes idiotas ousaram tramar contra ti, também não vou deixá-los safar-se. Toca levemente no ecrã com a ponta dos dedos. O sorriso não chega aos olhos. Pequena Vanxing, olha bem, hoje estes três, nenhum vai escapar. Perante as perguntas enrajada dos jornalistas, Bai Weiwei ficou pálida. Instintivamente encolheu-se para trás. Gaguejou defesas incoerentes. Não é isso. Estão a interpretar mal, eu só me preocupo demais com a Vanxing. Shen Zion colocou-a atrás dele, tentando intimidar com a sua presença. Basta, a Weiwei está apenas emocionada, e a dizer coisas sem pensar. Ordeno-vos, que desliguem todos os equipamentos imediatamente. A cerimónia de pedido de casamento de hoje está cancelada. Peço a todos que saiam imediatamente. No entanto, nenhum jornalista se foi embora. O homem enviado por Jiang Yu até deu uma risada sarcástica, e enfiou o microfone na cara de Shen Zion. Senhor Shen, a sua pressa em expulsar a imprensa, e até dar ordens, é porque está com a consciência pesada. Não estará a tentar esconder a doença da SRTA. Bai, e a sua ligação com o aborto da SRTA? Su, ele pressionou. Há rumores de que a SRTA Bai sofre de uma doença rara do sangue, e precisa urgentemente de um transplante de sangue do cordão umbilical de um recém-nascido. Pergunto-lhe, o senhor e o Sr. Lu consideraram a Sra. Su Vanxing como um banco de sangue móvel, levando-a a assinar o consentimento para o aborto, e a sair indignada. Você está a mentir. Shen Zion interrompeu furiosamente. Vendo que a dureza não funcionava, mudou imediatamente de estratégia. Adotou uma postura de familiar mais velho angustiado. Sou o tio da Vanxing. Vi-a crescer. Desejo mais do que ninguém que ela seja feliz. Como é que eu poderia magoá-la? Por favor, não acreditem apenas num lado da história. E façam suposições infundadas, que prejudicam os sentimentos da nossa família. Ele virou-se de repente para Lu Xiao, que estava atordoado, e gritou severamente. Lu Xiao, o que é que estás a fazer parado? Vai depressa buscar a Vanxing. E descobre o que se passa. Lu Xiao pareceu acordar com aquele grito. Ele olhou para o documento frio do aborto na sua mão, e lembrou-se de que eu estava completamente incontactável. A calma que mantinha finalmente desmoronou-se, revelando um pânico nunca antes visto. Ele gritou roucamente ao assistente. Investiguem. Vão investigar já. Onde é que ela foi parar? O que se passa com o bebê? E os assuntos da empresa? Ele parecia não conseguir esperar mais. Empurrou o assistente. Não, vou eu mesmo procurar. Tenho de encontrar a Vanxing. Dito isto, ele ignorou toda aquela confusão, e abriu caminho pela multidão aos tropeções. Fugiu. Nesse momento, não sei porquê, Lu Xiao tinha um pressentimento muito forte de que algo estava mal. Ele sentia que eu devia saber alguma coisa. Por isso, não se atreveu a esperar, muito menos a demorar-se. A transmissão ao vivo explodiu enquanto ele fugia. O Lu Xiao fugiu. Ele está em pânico, está em pânico. Esta reação mostra claramente que ele está a esconder algo. O objetivo era que Su Vanxing desse à luz em paz. Antes, na entrevista, convidaram-na. Antes, quando Su Vanxing estava a ser entrevistada, sorria com uma expressão tão suave enquanto tocava na barriga. Como é que de repente não quis o bebê? É assustador pensar nisso. Então, o casal amoroso era uma farsa. O objetivo era que Su Vanxing desse à luz o remédio em paz. Shen Zion olhou para a cena descontrolada, forçou a calma, e fez ameaças para a câmara. Todos os que difamam e caluniam, o departamento jurídico do grupo Shen vai responsabilizá-los até ao fim. No entanto, antes de ele acabar de falar, ouviram-se passos firmes. O meu advogado, juntamente com vários polícias universitários,
uniformizados, ignorando todas as câmaras. Foi diretamente para a frente de Shen Ziyong, com uma voz clara e fria, que se fez ouvir por toda a sala. Senhor Shen, receio que não tenha esse direito. O advogado ignorou a expressão lívida de Shen Ziyong, e disse, palavra por palavra, Senhor Shen Ziyong, informo oficialmente que, por mandato e denúncia da Sra. Su Wanxing, durante o período em que geriu as ações da sua empresa, é suspeito de apropriação indevida e transferência ilegal de enormes ativos. O advogado fez uma pausa, com um olhar afiado como uma faca, e acrescentou de forma incisiva. Além disso, é suspeito de recrutar pessoas na Dark Web, e de conspirar com outros, para obter ilegalmente o sangue do cordão umbilical do feto da Sra. Su, colocando seriamente em risco a segurança da Sra. Su. As provas são conclusivas. O caso foi oficialmente registado. Peço-lhe que acompanhe imediatamente a polícia para cooperar na investigação. O rosto de Shen Ziyong empalideceu instantaneamente. A calma e a postura de ancião que tentava manter despedaçaram-se. Em vez disso, havia um enorme choque e incredulidade. Absurdo. Isto é uma falsa acusação. Ele refutou asperamente. Ele estava incrédulo ao extremo. Quando as algemas frias fecharam os seus pulsos, ele rosnou, perdendo toda a compostura. Vocês sabem quem eu sou. Larguei-me. Ele tentou endireitar as costas, usando o seu último trunfo. Se não fosse pela minha dedicação ao grupo Shengxi todos estes anos, já teria ruído. Com que direito se metem nos meus assuntos de família? Os seus olhos varreram o ambiente desesperadamente, gritando roucamente. Onde está Su Wanxing? Tragam-na aqui. Deixem-na falar comigo pessoalmente. Eu sou o tio dela. O meu advogado deu um passo à frente, e disse friamente, Sr. Shen, por favor, acorde para a realidade. O grupo Shengxi, desde a sua fundação que pertence à família Su, sempre, nunca pertenceu à família Shen. Quanto à Sra. Su Wanxing, o advogado fez uma breve pausa. A única mensagem que ela me encarregou de lhe dar é, a comida da prisão. Espero que seja do seu agrado. Tio. Estas palavras foram como um golpe final, esmagando todas as esperanças de Shen Ziyong. Não. Impossível. A Wanxing. Ela sentia tanto por mim. Como é que ela me pode fazer isto? E a Bai Weiwei ficou chocada com a cena. Como se lhe tivessem tirado os ossos. Desabou no chão, mole. O rosto mostrava um desespero e medo total. Olhou para o Shen Ziyong, imobilizado. E depois para as câmaras à volta. Finalmente desatou a chorar e a gritar. Não tenho nada a ver com isto. Ziyong, salva-me. Lu Xiao, onde está? Antes de a transmissão ser interrompida à força, a última imagem mostrava Bai Weiwei a chorar, disse feita. E as costas humilhadas de Shen Ziyong a ser levado. Os comentários já tinham explodido. Eu estava recostado no sofá macio do centro de recuperação. Bocejei de tédio. Desliguei o ecrã do tablet. A vista estava limpa, mas o meu telemóvel tornou-se imediatamente um novo campo de batalha. No ecrã, Lu Xiao. O nome dele brilhava teimosamente. Depois de ter bloqueado aquele número outra vez, novos números desconhecidos entraram em catadupa. E rapidamente, Bai Weiwei. O nome dela também começou a saltar no ecrã. Contive a irritação e bloqueei os dois números. Liguei diretamente para a pessoa que tinha preparado. Pode começar. No momento em que dei a ordem, as principais redes sociais e plataformas de vídeo foram explodidas pelo mesmo tópico. Ela agora é tipo uma influenciadora que se mostra rica. O tema principal é partilhar o carinho que Shen Ziyong tem por ela. Agora eu ajudo a viralizar. No vídeo restaurado em alta definição, está claramente registado. No momento mais sombrio da minha vida, quando perdi os meus pais, como Bai Weiwei, com um grupo de pessoas, me encurralou na casa de banho. Ela ria com arrogância, arrancou uma mochila e atirou-a para um balde de água suja. Quando tentei apanhá-la, ela pisou com força a minha mão. Su Wanxing. Não eras a menina rica. Como é que agora te tornaste numa coitada sem pais? A empresa que os teus pais te deixaram. Consegues mantê-la? Olha para ti agora. Que diferença tens de uma muda? Ver a tua cara dá-me nojo. Segurem-na. Lavem-lhe a cara com este balde de água. No vídeo, o meu rosto pálido, olhar desesperado, contrastam cruelmente com os sorrisos, orgulhosos e triunfantes de Bai Weiwei e dos seus cúmplices. Também foram publicados os testemunhos de alguns colegas anónimos da altura, descrevendo detalhadamente como Bai Weiwei liderou durante muito tempo um grupo para me isolar, insultar e agredir fisicamente. Voltar para casa, arranjar sarilho. Insultos dirigidos a mim. Eu suplico. A mim, e o Bengu Jiaju, as provas são irrefutáveis. A opinião pública explodiu instantaneamente. Muitos comentários exagerados. Os agressores devem ser expulsos. O agressor é traiçoeiro, mas a culpa principal não é comparável. A frágil imagem ideal. Saiam. A sua persona desmoronou completamente. Toda a internet está a insultar esta agressora de coração de serpente. Claro que Shen Ziyong também não estava muito melhor. Desta vez não tive pena dele. Depois de ver a sua verdadeira face, ele já não merece nem um pouco da minha compaixão. Desde pequena sofro de perturbação emocional. Naquela época, o avô teve pena de mim, e adotou Shen Ziyong, que era 12 anos mais velho que eu, do orfanato, para ele me acompanhar no crescimento. E a jovem Bai Weiwei também foi financiada pelo avô. No ano em que os meus pais morreram num acidente de carro, o avô não aguentou o choque e também faleceu. A minha perturbação emocional piorou, e quase me fechei completamente. Estas duas pessoas que deviam ter recebido a bondade do avô, uma escolheu intimidar-me, e a outra colaborou para me salvar. Naquela altura, Shen Ziyong sustentou o meu mundo que estava a desmoronar. Ele aprendeu a fazer-me tranças, lembrava-se de todas as minhas pequenas preferências. Quando eu me escondia num canto por causa de um colapso emocional, ele pacientemente
dizia-me vezes sem conta: Vanxin, não tenhas medo. O tio está aqui. Não importa o que aconteça. O tio estará sempre contigo. Ele acompanhou-me na longa reabilitação. Cada vez que eu fazia um pequeno progresso, ele não poupava nos seus elogios. Foi ele quem construiu para mim um mundo aparentemente seguro, fazendo-me agarrar a ele como um afogado a uma tábua de salvação, depender completamente dele. E também era ele que, quando eu tinha cólicas menstruais, com o rosto curado, aquecia-me a barriga. Quando eu recebia cartas de amor de colegas, fechava-se no escritório a noite toda, naqueles olhos que me olhavam. Muitas vezes havia uma ternura que ia além da de um familiar mais velho, uma ternura que fazia o meu coração acelerar. Na minha idade de despertar do amor, transformou-se silenciosamente. Apaixonei-me irremediavelmente por este homem a quem chamava tio. Este sentimento assustava-me, e ao mesmo tempo, com a sua permissão tácita, alegrava-me secretamente. Então, quando me tornei adulta, assinei sem hesitar aquele acordo de procuração de ações, entregando o grupo Shenxi que os meus pais deixaram, totalmente nas suas mãos. Pensei que era o que eu podia dar-lhe, de mais incondicional, confiança e amor. No entanto, quando voltei de estudar no estrangeiro, e reuni toda a coragem para lhe confessar os meus sentimentos, o que recebi foi uma humilhação cheia de fúria. Ele apontou o dedo para mim, com um olhar frio e cheio de repulsa. Su Vanxing, o teu amor faz-me sentir nojo. Como é que podes ter pensamentos tão obscenos em relação ao teu tio? E depois, ele puxou bruscamente a Bai Weiwei, que estava a assistir, e anunciou: a pessoa que amo é a Weiwei. Vamos casar-nos em breve. No ano em que mais o amava, drogaram-me, e atiraram-me para a cama do seu pior inimigo, Lu Xiao, aquele que diziam ser viciado e violento. Mas eles não sabiam, que muito antes de Shen Zion me drogar, eu, ao notar as suas movimentações suspeitas com os veteranos da empresa, já tinha contratado em segredo advogados de confiança, e alguns antigos leais à família Su. Comecei a recolher provas em segredo, e a iniciar o processo legal para recuperar as ações. Só que o processo, devido à complexidade da estrutura acionista, e à obstrução deliberada de Shen Zion, avançava devagar, e não surtiu efeito a tempo da minha traição. Shen Zion recrutou na Dark Web com milhares de milhões, um caçador J, para garantir que eu engravidasse, e planeava extrair à força o sangue do cordão umbilical, todos os registros de jet, e os fluxos financeiros, bem como a gravação que fiz na escada, da conversa onde confessavam todos os crimes, tudo empacotado, e exposto sem reservas em toda a internet. As provas eram irrefutáveis, encontrados em. A opinião pública instantaneamente desencadeou um duplo tsunami. Shen Zion caçar a própria sobrinha na Dark Web, e Bai Weiwei a praticar bullying e a fingir-se de santa, empataram no topo dos trending topics. Da noite para o dia, eles, o casal de sonho que todos invejavam, tornaram-se nos lobos ingratos que todos queriam linchar, enquanto eles eram condenados por toda a internet. Lu Xiao, através das pistas que eu deliberadamente deixei, apareceu furioso à minha porta. Atrás dele, vinha Bai Weiwei, pálida e com o olhar evasivo. Nos olhos dele vi um lampejo de culpa, e uma expressão muito complicada. Oh Xing, tira isso da internet. Assim estás a levar a Weiwei ao desespero. Peço-te, por mim, não destruas a vida dela com essas histórias do passado. Ela é nova. A vida dela não pode acabar assim por tua causa. Aquela história do bebê, foi erro meu. Peço-te desculpa. Sentei-me no sofá, a saborear o chá calmamente, sem sequer levantar as pálpebras. Bai Weiwei escondia-se atrás dele, e com a voz chorosa, atiçou ainda mais o fogo. Desculpa. Oh Xing, não devíamos ter-te escondido isto. Só tive medo que não concordasses. Eu tenho medo de morrer, e tu só sacrificarias um filho, para me salvares. Por que é que não podes ser um pouco mais bondosa, e ajudar-me? Se tivesses concordado em ajudar-me, não teríamos de o fazer às escondidas. Eu não pude deixar de rir com desdém. Bai Weiwei, roubaste a herança da minha mãe. Fingiste ser a salvadora do Lu Xiao, e não tens vergonha. Graças ao apoio financeiro da família Su é que tens uma vida digna, e logo te viraste contra a filha do teu benfeitor, praticando bullying na escola. Agora, ainda queres usar a vida do meu filho, para salvar a tua, uma ladra. Levantei-me devagar, caminhando em direção a ela, com uma presença imponente. A tua vida é a vida, e a do meu filho não. Com que cara? Vens falar-me de bondade? Lu Xiao olha para mim incrédulo, como se não acreditasse no que eu via. Tiro da pasta ao meu lado, uma cópia amarelada de uma avaliação de joias, e atiro-a com força à frente de Lu Xiao. Lu Xiao, olha bem, o brinco de pérola que ela te mostrou. Antes de minha mãe falecer, ela fez para mim um brinco de pérola personalizado. É o único par no mundo inteiro. As pupilas de Lu Xiao se contraem. Olha incrédulo para Bai Weiwei à sua frente. Ele sempre pensou que Bai Weiwei era bondosa e inocente, que ela o salvou arriscando a própria vida. Mas, como pode ser assim? O seu corpo alto, neste momento, não consegue evitar cambalear vários passos. Não, não é verdade. Foi ela que falsificou. Bai Weiwei grita e tenta tapar os ouvidos. Falsificou. Eu dou uma risada fria. E atiro mais um registro de hotel. E capturas de ecrã do corredor. Os timestamps estão bem visíveis. Exatamente na noite em que Lu Xiao foi atacado e salvo. Então como explicas? Na mesma noite em que te fizeste passar por mim para o ver, estavas a amparar Shen Zion, drogado e inconsciente. A entrar no quarto de hotel. Tempo, lugar, testemunhas e provas, tudo está aqui. Sabes estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Senhorita Bai. Isso é impossível. Estás a forjar provas. Bai Weiwei fica pálida, a tremer toda. Não perco mais tempo com ela. E carrego diretamente no gravador na minha mão. Dele sai claramente a voz de Bai Weiwei, que outrora se vangloriou para mim. Su Vanxing, sabes que o Lu Xiao é um idiota, é muito fácil enganá-lo. Eu só, quando ele estava quase a morrer, apanhei o brinco velho que deixaste cair, e ele tratou-me como sua salvadora. A gravação termina. Todo o quarto fica num silêncio mortal.
mal. A raiva e a urgência no rosto de Lu Xiao congelaram completamente. Depois, como uma frágil máscara de gesso, rachou-se em 1000 pedaços. Ele virou a cabeça bruscamente, e seus olhos vermelhos fixaram-se em Bai Weiwei. Aquele olhar quase a esquartejava. Enganaste-me. Bai Weiwei, aterrorizada, desabou no chão. A gaguejar. Não, Lu Xiao, deixa-me explicar, não é o que parece. Eu caminhei até Bai Weiwei, de rosto pálido como a morte. De cima para baixo, dei um sorriso sarcástico. Bai Weiwei. A identidade roubada, a arrogância do bullying, e esta vida que roubaste com mentiras. É a altura de devolveres tudo, com juros. Olhando para Lu Xiao, ainda furioso, disse, palavra por palavra, Lu Xiao, agora vês claramente, com a vida do meu filho, que tentaste salvar a todo custo. É esta pessoa, de dentro para fora, do passado ao presente, completamente podre, uma mentirosa e ladra. Vocês, fazem-me sentir nojo. Ao terminar, virei-me, e parti, decidido, deste lugar cheio de mentiras e traição, sem um pingo de saudade. Lu Xiao acordou como de um sonho, saiu cambaleando atrás. Xing. Desculpa, não sabia, juro que não sabia. Fui um idiota. Acreditei nela erradamente. Usei-te. Enganei-te. Xing, peço-te uma oportunidade. Amo-te. Já me apaixonei por ti nestes dias todos. Xing, quero compensar-te pelo resto da minha vida. Os gritos atrás eram de um desespero dilacerante. Os passos de Lu Xiao eram pesados e cambaleantes, como se fossem rachar. O chão de mármore do centro de maternidade. Não olhei para trás. Os dedos ficaram brancos de tão apertados. Nem sequer parei por um instante. Jiang Yu apareceu ao meu lado sem eu dar conta. Pegou naturalmente na pasta que eu tinha na mão. Com um tom calmo mas uma proteção inquestionável. Deixa o resto comigo. Devias ir descansar. Assenti ligeiramente. O olhar passou pela janela no fim do corredor. O sol batia no relvado, tão quente que quase me abstraía. Houve um tempo em que pensei que o Lu Xiao seria a minha luz, mas afinal percebi que ele era apenas uma ilusão de chamas, que me queimou até aos ossos. Voltei ao quarto e sentei-me. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez não era o Lu Xiao ou a Bai Weiwei a incomodar. Era uma mensagem em tempo real do advogado. O Shen Ziyon foi oficialmente detido. O Shen Ziyon foi oficialmente detido. Os seus bens foram congelados. O registro de transações na Dark Web e as provas de apropriação indevida estão completos. A pena não será inferior a 10 anos. Swan, a pena não. Em seguida, veio um vídeo curto. No vídeo, o Shen Ziyon perdeu a sua elegância e orgulho habituais. Vestia um uniforme de prisioneiro, o cabelo desgrenhado. Estava a ser escoltado pela polícia pelo corredor da prisão. Murmurava para si mesmo. A Xing não me faria isto. Ela ama-me. Deve ter sido enganada por alguém. Olhei para o ecrã. Não senti nenhuma emoção. Apenas uma calma de tudo resolvido. Aqueles anos de falsa ternura que ele teceu para mim. Aquela companhia e cuidado nas noites profundas. Tudo era para devorar a herança deixada pelos meus pais. Para me usar como presente e ingrediente medicinal para a Bai Weiwei. Nesse momento, o Jiang Yu empurrou a porta e entrou, segurando um documento recém-impresso. Também há novidades sobre a Bai Weiwei. As vítimas de bullying dela na escola não foste só tu. Agora há mais de 10. Ex-colegas que ela intimidou contactaram-nos voluntariamente. E estão dispostos a testemunhar em tribunal. Além disso, as provas de que ela falsificou a identidade de Salvadora já foram submetidas ao tribunal. Suspeita de fraude e denúncia caluniosa. O caso será aberto em breve. Ele colocou os documentos à minha frente. E o grupo Lu? Desde que a Shang-Chi terminou todas as parcerias, e após o escândalo do sangue do cordão umbilical, as ações caíram o limite máximo por 3 dias consecutivos. Os parceiros retiraram os investimentos um após o outro. Os bancos também começaram a cobrar os empréstimos. Agora está à beira da falência. O Lu Xiao deve estar num verdadeiro caos agora. Sem tempo para te chatear novamente. Peguei nos documentos e folhei-os. Os testemunhos sobre o bullying que a Bai Weiwei fez a outros colegas naquela época são chocantes. Houve quem ela obrigou a ajoelhar-se e pedir desculpa. Houve quem teve os livros rasgados por ela. E houve quem foi acusado falsamente de roubo e quase expulso da escola. Afinal, a sua maldade nunca foi dirigida apenas a mim. Instintivamente, toquei na minha barriga. Ali tinha estado uma pequena vida. Uma vida que 2 homens viam como um ingrediente medicinal. Embora tenha acabado por desistir, aquela ligação de sangue ainda me aperta o coração quando penso nisso. O Jiang Yu percebeu a minha emoção e ofereceu-me um copo de leite morno. Fizeste bem. Um ambiente assim não deve ser imposto a uma criança. No futuro, terás uma nova vida, sem teres de ser assombrada por estas pessoas. Aceitei o leite e disse baixinho: obrigada, Jiang Yu. Se não fosses tu, ainda estaria presa nas suas conspirações. Sem conseguir escapar, ele esboçou um sorriso, com um brilho divertido nos olhos. Eu disse, que protejo os meus. Além disso, ver-te a colocar estas pessoas na prisão com as tuas próprias mãos, também é algo muito interessante. Mal ele terminou de falar, o meu telemóvel tocou novamente. Era um número de telefone fixo desconhecido. Hesitei por um momento, mas acabei por atender. Do auscultador veio a voz rouca do Lu Xiao, carregada de cansaço e arrependimento. Xing, eu sei que errei. Errei mesmo. O grupo Lu está a cair. Não tenho mais nada. Só quero ver-te uma vez, mesmo que seja só de longe. A voz dele estava embargada. Xing, peço-te, dá-me mais uma oportunidade. Deixa-me compensar-te. Está bem. Posso dar-te tudo o que resta da família Lu. Posso fazer de tudo, desde que me perdoes. Eu ouvi em silêncio, até ele acabar, e só então falei lentamente, com uma voz calma, sem qualquer emoção. Lu Xiao, não tens hipótese. Não feriste só a mim, mas também o filho que ainda não nasceu. Tu, Shen Ziyon e Bai Weiwei. O que me deves, e o que deves àquela criança, não se paga com um simples desculpa. Quanto a ter-te salvo na altura, foi apenas um pequeno gesto. Já me esqueci disso há muito tempo. Se
soubesse que estava a salvar alguém como tu, que não distingue o certo do errado e ajuda os maus, nunca me teria metido. Depois de dizer isto, desliguei o telefone, e adicionei este número à lista negra. Algumas feridas, uma vez feitas, nunca mais se podem reparar. Não lhes darei mais nenhuma oportunidade de me magoar, nem deixarei que estas pessoas voltem a fazer parte da minha vida. Nos dias seguintes, fiquei tranquilamente no centro de pós-parto a recuperar-me, e ao mesmo tempo tratei remotamente dos assuntos do grupo Shang-Chi. O tio Shen e alguns membros antigos já limparam os restos da influência de Shen Zion dentro da empresa. Recuperaram os ativos transferidos ilegalmente. As operações da empresa começaram gradualmente a normalizar, e a opinião pública online ainda estava a fermentar. Shen Zion caçou a sua própria sobrinha na Dark Web. By Weiwei bullying comprovado. Termos como Grupo Lu à beira da falência dominaram a lista de tendências. A raiva e a condenação dos internautas foram avassaladoras. Alguém desenterrou que a Bai Weiwei ao longo destes anos, com os recursos de Shen Zion e Lu Xiao, todo o conteúdo de ostentação nas redes sociais, zombaram que ela era a maior interesseira. Ingrata. Alguém compilou os antigos, pior do ano, do Lu Xiao, declaração de amor à esposa, e compararam com as suas ações posteriores. Chamaram-no ironicamente de o pior ator do ano. Outra pessoa desenterrou como Shen Zion ao longo destes anos usou o grupo Shang-Chi para obter benefícios pessoais várias más notícias, apelando a punições severas. Bai Weiwei tentou publicar nas redes sociais para se redimir, alegando que o seu bullying na altura foi ignorância juvenil, que se fazer passar por salvadora foi um momento de confusão, que querer o sangue do cordão umbilical foi instinto de sobrevivência. Mas as suas desculpas foram rapidamente afogadas pela saliva dos internautas, e até atraíram mais condenação e boicote. As marcas que ela endossava rescindiram contratos. As plataformas parceiras também removeram todo o seu conteúdo. Da noite para o dia passou de ser invejada por todos, futura senhora de uma família rica, para ser apontada e criticada por todos, como um rato de rua. Lu Xiao, para salvar o grupo Lu, correu por toda a parte a pedir ajuda, mas as suas ações anteriores já o tinham desacreditado. Ninguém estava disposto a ajudar. Ele até tentou vender as suas propriedades e carros de luxo, mas descobriu que devido às dívidas do grupo Lu, esses ativos já tinham sido congelados pelo banco. Sem saída, Lu Xiao teve a ideia de me coagir de forma extrema. Naquela tarde, acabava de terminar uma videoconferência com parceiros estrangeiros, quando recebi uma chamada do segurança do centro de maternidade, a dizer que Lu Xiao estava à porta com várias pessoas, muito agitado, e ameaçava ver-me, ou então suicidava-se. Franzi o sobrolho, e disse a Jiang Yu, parece que, se não lhes dermos uma lição, eles não vão desistir. Um brilho frio passou nos olhos de Jiang Yu. Deixa comigo, garanto que ele nunca mais te vai incomodar. Pouco depois, recebi fotos enviadas pelo segurança. Nas fotos, Lu Xiao estava a ser imobilizado no chão por vários homens de fato preto, com o rosto cheio de humilhação e frustração. As pessoas que ele trouxe também foram contidas. Jiang Yu não só chamou a polícia, como também contactou a comunicação social, expondo novamente a vergonha de Lu Xiao ao público. Com isto, Lu Xiao ficou completamente arruinado. Dias depois, chegou a notícia de que o grupo Lu tinha formalmente pedido a falência, e Lu Xiao, por suspeita de sequestro ilegal, por ter tentado restringir a minha liberdade, e por conspiração para obter ilegalmente sangue do cordão umbilical, entre outros crimes, foi alvo de uma investigação policial. A vida de Bai Weiwei também não estava fácil. Ela enfrentava várias acusações, como fraude, falsas acusações e difamação, e foi processada em conjunto pelas vítimas de bullying, exigindo indemnização por danos morais. Todos os seus bens foram congelados, e até as condições básicas de vida se tornaram um problema. Ela só podia esconder-se num quarto alugado, vivendo com medo constante. Nesse dia, recebi uma notificação do tribunal, informando-me que, como autora, deveria comparecer ao julgamento de Shen Zion, Bai Weiwei e Lu Xiao. No dia do julgamento, vesti um fato preto simples, usei óculos de sol, e entrei no tribunal acompanhada por Jiang Yu e pelo advogado. O tribunal estava lotado. Além dos familiares e advogados de ambas as partes, havia também muitos jornalistas e internautas que vieram assistir. Shen Zion, Bai Weiwei e Lu Xiao, quando foram escoltados pelos agentes para dentro do tribunal, já não tinham o esplendor de antes. Shen Zion tinha cabelos grisalhos, olhar vazio. Bai Weiwei parecia exausta, com aparência macilenta. Lu Xiao estava muito mais magro, e olhava para mim com um olhar complexo, carregado de profundo arrependimento e sofrimento. Durante o julgamento, os advogados apresentaram uma grande quantidade de provas, incluindo os registros de transações de Shen Zion na Dark Web, as contas de apropriação indevida, os vídeos e depoimentos de bullying escolar de Bai Weiwei, as provas de se ter feito passar por salvadora, as gravações e jetis de Lu Xiao a participar na conspiração, etc. Perante provas irrefutáveis, Shen Zion e Bai Weiwei ainda tentavam argumentar. Shen Zion afirmava ter sido injustiçado, que Su Wanxing era ingrata. Bai Weiwei, por sua vez, choramingava, dizendo que tinha sido usada por Shen Zion e Lu Xiao. Quanto a Lu Xiao, depois de ouvir todas as provas e depoimentos, de repente confessou-se culpado em tribunal. Ele olhou
para mim, e disse com a voz rouca, meritíssimo, confesso-me culpado. Admito que participei na conspiração, para obter o sangue do cordão umbilical do feto da senhora Suvanching, causando danos a ela e à criança. Também admito que confiei erradamente em Bai Weiwei, causando danos irreparáveis à senhora Suvanching. Não peço o seu perdão, apenas espero receber a punição merecida. A sua confissão não me trouxe nenhuma simpatia. Olhei para ele, e no meu coração só havia frieza. O julgamento durou o dia inteiro. Finalmente, o juiz proferiu a sentença em tribunal. Shen Zion foi condenado por crime de apropriação indevida, crime de transferência ilegal de ativos, crime de conspiração para pôr em risco a segurança pessoal de outrem, entre outros. Punição cumulativa por múltiplos crimes. Foi sentenciado a 15 anos de prisão, privação dos direitos políticos por 5 anos, e confisco de todos os seus bens pessoais. Bai Weiwei foi condenada por crime de fraude, crime de denúncia falsa e difamação, crime de lesões corporais dolosas relacionadas com bullying escolar, entre outros. Punição cumulativa por múltiplos crimes. Foi sentenciada a 10 anos de prisão, e a uma multa elevada. Lu Xiao foi condenado por crime de conspiração para pôr em risco a segurança pessoal de outrem, crime de sequestro ilegal, entre outros. Foi sentenciado a 7 anos de prisão. No momento em que o martelo caiu, suspirei profundamente de alívio. O ódio e o ressentimento que guardava no coração há anos, finalmente se dissiparam naquele momento. Olhei para Shen Zion, Bai Weiwei e Lu Xiao, enquanto eram escoltados para fora do tribunal pelos oficiais de justiça. Os seus rostos estavam cheios de desespero e resignação, e eu, senti-me extremamente aliviado. Ao sair do tribunal, o sol estava ofuscante. Jiang Yu estendeu-me um guarda-chuva. Parabéns, finalmente livre. Peguei no guarda-chuva, e sorri ligeiramente. Sim, estou livre. Daqui para a frente, nunca mais serei atormentado por estas pessoas. Quais são os teus planos agora? Perguntou Jiang Yu. Gerir bem o grupo Shengxi, e não desiludir as expectativas dos meus pais. Fiz uma pausa, olhei para longe, e depois, começar uma nova vida. Após o julgamento do grupo Shengxi, após o julgamento, eu desapareci completamente da vista do público. Todo o meu investido na gestão do grupo Shengxi, com a ajuda do tio Shen e de alguns antigos colaboradores. Usei as ideias de gestão avançada que aprendi no estrangeiro, e o meu faro comercial apurado, para expandir continuamente os negócios do grupo Shengxi, abrindo mercados no estrangeiro. Em apenas alguns anos, o grupo Shengxi não só recuperou o seu antigo esplendor, como se tornou um dos principais grupos empresariais do país. As áreas de negócio abrangem imobiliário, fintech, turismo cultural e muitos outros setores. Eu também, daquela rapariga ingênua e indefesa, que foi enganada, cresci para me tornar uma mulher de negócios forte e decisiva. Durante esse período, Jiang Yu esteve sempre ao meu lado. Ele foi ao mesmo tempo meu parceiro de negócios, e meu confidente. Ajudou-me a resolver muitos problemas comerciais, e quando enfrentei dificuldades e contratempos, sempre me deu apoio e incentivo. Passámos por muita coisa juntos, e os nossos sentimentos foram-se aquecendo sem darmos conta. Mas nenhum de nós rompeu aquela barreira. Apenas nos acompanhávamos em cumplicidade. Naquele dia, eu estava a processar documentos no escritório. O Sr. Shen bateu à porta e entrou, e entregou-me um documento. Presidente, isto é uma notícia vinda da prisão. Shen Zion envolveu-se numa luta na prisão que causou a morte de outra pessoa, e foi condenado à morte. A voz do Sr. Shen continha um certo receio, e colocou o documento num canto da minha secretária. O meu olhar percorreu a alteração da sentença de morte. As 4 palavras, os dedos que seguravam a caneta não pararam. Assinei o meu nome no documento. A caligrafia era cortante e firme. Já percebi. Arquivo de acordo com o procedimento. Falei calmamente, com um tom tão calmo como se estivesse a falar de um contrato comercial vulgar. O Sr. Shen respondeu, sim, mas não saiu imediatamente. Hesitou por um momento e disse, Presidente, o advogado de Shen Zion também enviou notícias, dizendo que quer vê-la uma última vez antes da execução, e que tem algo importante para lhe contar. A minha ponta da caneta parou, e uma gota de tinta caiu sobre o papel de arroz, formando uma pequena mancha escura. Na minha mente passou a imagem de Shen Zion. Desde a infância, aquele que me fazia tranças suavemente. O meu tio mais novo. Mais tarde, o predador de rosto feroz. E depois, o prisioneiro de olhar vazio no tribunal. O que surgiu por último, foi quando foi levado pela polícia, repetindo sem parar. Vanching não me faria isto. A aparência enlouquecida. Não recebo. Recuperei os pensamentos, com um tom que não cedeu nem um pouco. Que coisa importante ele poderia ter. Não é mais do que querer o meu perdão. Ou inventar mais mentiras. Não deixe que os seus assuntos voltem a contaminar os meus ouvidos. Pensei que com a execução de Shen Zion, a prisão de Bai Weiwei e a falência dos Lu, este rancor que atravessou anos deveria terminar. Mas a notícia trazida pelo Sr. Shen, como uma pedra atirada em águas paradas, de repente levantou ondas gigantes. Não recebo. Reafirmei. Mas as pontas dos meus dedos ficaram brancas incontrolavelmente. A personalidade do Shen Zion, já a percebi há muito tempo. As suas últimas palavras, provavelmente são para me confundir a mente antes de morrer. O tio Shen hesitou, como se quisesse dizer algo, mas acabou por dizer em voz baixa. Presidente, o advogado do Shen Zion disse que ele tem as gravações do acidente, do Sr. e Sra. Suna das Khan, e mencionou um nome que nunca ouviu. Gu Jingsheng.
Estas 3 palavras ecoaram como um trovão nos meus ouvidos. Este nome é extremamente estranho, mas faz-me sentir um aperto no coração sem razão. O acidente dos meus pais sempre foi classificado como acidental. Estrada escorregadia devido à chuva, falha nos travões, mas ao longo destes anos, nas minhas noites de insônia, sempre senti que aquele acidente tinha algo de estranho. Quando o meu avô ouviu a terrível notícia, ficou de cama. Antes de morrer, agarrou na minha mão e repetia: "Não está certo." Mas não teve tempo de explicar o que não estava certo. Jiang Yu apareceu à porta do escritório, não sei quando. Ele olhou para o meu perfil tenso, e disse suavemente: "Vai dar uma vista de olhos. Não interessa se ele está a dizer a verdade ou não. Isto é sobre os teus pais. Merece uma resposta clara." Fiquei em silêncio por muito tempo. Acabei por acenar com a cabeça. Posso não me importar com a vida ou morte do Shen Ziyong, mas não posso ignorar a verdade que pode estar escondida por trás do acidente dos meus pais. 3 dias depois, acompanhado pelo guarda prisional, entrei na sala de visitas dos condenados à morte. Shen Ziyong estava vestido com o uniforme prisional. O cabelo grisalho estava irreconhecível. A sua elegância e nobreza de outrora desapareceram. Restava apenas o turvo no fundo dos olhos, e um traço de loucura quase imperceptível. Quando me viu entrar, os seus olhos turvos de repente brilharam, como se agarrasse o último fio de esperança. "Van Xin, finalmente decidiste ver-me." Puxei a cadeira e sentei-me, com um tom frio como gelo. "Fala, quem é Gu Jingsheng? O que aconteceu realmente ao acidente de carro dos meus pais? Não tentes jogos comigo. Não tens muito tempo." O sorriso no rosto de Shen Ziyong congelou. Depois exibiu um sorriso amargo. "Sei que me odeias. Também não te peço perdão. Mas isto, tenho de te contar. O acidente dos teus pais naquela altura, não foi de todo um acidente." Ele fez uma pausa, como se recordasse acontecimentos distantes. A voz tremia ligeiramente. "Qinzheng era rival de negócios do teu pai. Na altura, o grupo Shengxi do teu pai, estava prestes a conquistar um grande projeto no estrangeiro. Esse projeto permitiria à Shengxi monopolizar completamente o setor. A empresa de Gu Jingsheng estava à beira da falência por causa disso. Ele veio ter comigo, e deu-me uma quantia astronómica. Pediu-me para ajudar. Ele sabia que eu sempre cobiçara o controle da Shengxi, e sabia também que o teu pai confiava muito mais em ti do que em mim." O olhar de Shen Ziyong tornou-se complexo. Ele disse: "Basta eliminar os teus pais. A Shengxi ficará sem líder, e com a minha capacidade, será muito fácil assumir o controle da empresa. Nessa altura, ele dar-me ainda mais benefícios." O meu coração apertou-se violentamente. Apertei os dedos até doer. "Foste tu. Mexeste no carro dos meus pais. Não fui eu que fiz diretamente. Mas ajudei." Shen Ziyong baixou a cabeça, com a voz abafada. "Sei que os teus pais vão para a casa de campo todos os domingos. E sei que aquela estrada fica facilmente inundada quando chove. Gu Jingsheng mandou alguém, antes de os teus pais partirem, danificou o sistema de travões às escondidas, e ainda simulou um acidente por causa do piso molhado. Pensei que tudo ia correr na perfeição, mas não contava que o teu avô desconfiasse, e começasse a investigar em segredo." Gu Jingsheng, com medo de ser descoberto, começou a pressionar-me. Pediu-me que arranjasse forma de acalmar o teu avô. Depois, o teu avô ficou gravemente doente. Pensei que estava safo, mas estes anos todos, tenho sido atormentado por pesadelos todas as noites. Sonho com os teus pais a perguntar-me por que é que os matei." Shen Ziyong ergueu a cabeça de repente. Olhou para mim com um olhar alucinado. "Van Xin, sei que errei. Errei feio. Mas o verdadeiro culpado é o Gu Jingsheng. Foi ele que me obrigou. Já não me resta muito tempo de vida. Não quero levar este segredo para a cova. Nem quero que o verdadeiro assassino fique impune." Ele tirou de um dossiê que o guarda lhe entregou um cartão de memória amarelado. "Isto é um fragmento da caixa negra. Na altura, os homens do Gu Jingsheng não o encontraram. Eu escondi-o. Tem os sons anormais antes da falha dos travões. E também o perfil de quem mexeu no carro, filmado de relance. Além disso, aqui está a morada atual do Gu Jingsheng e algumas provas dos seus crimes. Na altura, deixei uma salvaguarda. Peguei no cartão de memória, com os dedos gelados, olhando para o rosto de Shen Ziyong cheio de arrependimento. Não senti nenhuma compaixão. Apenas um frio infinito. Este tio em quem confiava e dependia, não só cobiçava os bens da minha família, como também foi o assassino indireto dos meus pais. Porque só agora me contaste?" Perguntei friamente. Shen Ziyong deu um sorriso amargo. "Porque não me resignou. Gu Jingsheng tem tido muito sucesso estes anos. A empresa dele tornou-se um gigante do setor, e eu acabei assim. Vou arrastá-lo comigo para o inferno. Van Xin, peço-te por favor, vinga os teus pais. Faz Gu Jingsheng pagar com sangue." Depois da visita, saí da prisão. O sol estava ofuscante, mas não aqueceu o meu coração gelado. Jiang Yu estava à minha espera à porta. Quando viu o cartão de memória na minha mão, não fez muitas perguntas. Apenas me estendeu silenciosamente um copo de água morna. "Primeiro, vamos para casa ver as provas. O resto, tratamos juntos." De volta ao escritório privado do centro de maternidade, inseri o cartão de memória no computador. Um vídeo desfocado apareceu. A imagem mostrava a perspectiva do banco do condutor do carro dos meus pais. Início do vídeo. Os pais ainda estavam a rir e a conversar, a discutir que presentes me trariam no fim de semana, mas
Mas não demorou muito. O pai gritou de repente. Os travões não funcionam. O grito da mãe seguiu-se. O carro descontrolado embateu na barreira da estrada. A imagem treme violentamente. E finalmente fica escura. Nos primeiros minutos do vídeo, ouve-se claramente debaixo do carro um chiado, um ruído estranho. Esse é o som do sistema de travões danificado. E no canto do início do vídeo, vê-se vagamente um homem com uma gabardina preta, que se aproximou furtivamente do carro antes de os pais entrarem. Embora o perfil seja desfocado, é possível ver o contorno geral do corpo. Noutro documento fornecido por Shen Ziyong, há informações detalhadas sobre Gu Jingshong. Gu Jingshong, atual presidente do grupo Jingshong, regressou do estrangeiro há 10 anos para iniciar um negócio, e em poucos anos cresceu rapidamente. A comparação do alcance do grupo Jingshong e do grupo Shengxi na mesma época. O alcance dos negócios é comparável ao do grupo Shengxi na altura. O documento também contém alguns registros de transferências bancárias, mostrando que antes do acidente de carro dos pais, uma grande quantia de dinheiro foi transferida da conta offshore de Gu Jingshong para uma conta anónima, e as informações de abertura dessa conta anónima apontam para Bai Weiwei. O vídeo do cartão de memória terminou. No escritório, só se ouvia a minha respiração ofegante. Os meus dedos seguravam o documento com o nome de Gu Jingshong. As bordas do papel estavam enrugadas da minha pressão. As letras de tinta ficavam desfocadas e depois nítidas diante dos meus olhos. As últimas risadas e gritos dos meus pais ecoavam repetidamente nos meus ouvidos. Aquelas dores que eu tinha deliberadamente enterrado. No momento em que a verdade veio à tona, como uma inundação que rompeu a barragem, engoliu-me. Quando Jiang Yu entrou pela porta, viu-me tenso e de olhos vermelhos. Ele não disse muito. Apenas veio até ao meu lado, colocou uma chávena de chá morno na secretária, e desligou o computador que ainda estava a repetir o vídeo. Primeiro, acalme-se. A sua voz era firme como uma pedra, com um poder tranquilizador. A raiva não resolve os problemas. Precisamos de verificar as provas passo a passo. Fazer Gu Jingshong pagar. Levantei a mão para limpar a umidade dos olhos. A ponta dos dedos estava fria. Como é que ele se atreve? A voz tremia incontrolavelmente. Os meus pais foram bons para ele. Naquela altura, no início do negócio, Gu Jingshong teve a cadeia de capital partida. Foi o meu pai que lhe deu uma mão. Emprestou-lhe 30 milhões para liquidez. E ele pagou o bem com o mal. Aliou-se a Shen Ziyong para os matar. Os negócios são como um campo de batalha. Perante os interesses, a natureza humana é muitas vezes frágil. Jiang Yu pegou no documento. Folheou-o rapidamente. As provas fornecidas por Shen Ziyong têm alguma credibilidade, mas não são completas o suficiente. Os registros de transferência bancária mostram apenas o fluxo de fundos para Bai Weiwei. Não há provas diretas que impliquem Gu Jingshong. O perfil da Dashkan é muito desfocado. Não é possível identificar diretamente o assassino. Precisamos de complementar a cadeia de provas com o registro de transferência. Ele colocou o documento sobre a mesa. Os dedos em Grupo Jingshong. O Gu Jingshong conseguiu ascender numa década. De certeza que não foi tudo limpo. O Shen Ziyong disse que deixou uma carta na manga. Talvez haja mais provas escondidas. Além disso, já que a Bai Weiwei recebeu aquele dinheiro, pode saber mais detalhes. Respirei fundo. Forcei-me a acalmar. A vingança dos meus pais não pode depender só das revelações do Shen Ziyong. Tenho de encontrar provas irrefutáveis, para que o Gu Jingshong e todos os envolvidos sejam severamente punidos pela lei. Mandei logo investigar o passado do Gu Jingshong, sacar os extratos bancários daquela altura, e ao mesmo tempo interrogar a Bai Weiwei. O Jiang Yu concordou com um aceno. Vou pôr a minha equipa de detetives particulares a trabalhar. Eles são especialistas em desenterrar provas escondidas. Além disso, as imagens do Dashkan podem ser entregues a técnicos profissionais, para tentar reconstruir a imagem nítida do assassino. Vamos atacar pelas duas frentes. Encontrar uma brecha o mais rápido possível. Na semana seguinte, dediquei-me quase por completo à recolha de provas. O departamento jurídico do grupo Shengxi e a equipa de detetives do Jiang Yu colaboraram estreitamente, como uma rede impenetrável, fechando-se sobre o Gu Jingshong e os seus cúmplices. O primeiro avanço foi na investigação dos extratos bancários. Através de recuperação técnica, descobrimos que a conta anónima referida pelo Shen Ziyong, embora os dados de abertura apontassem para a Bai Weiwei, na verdade era controlada por um parente afastado do Gu Jingshong. E um mês após o acidente dos meus pais, o dinheiro desta conta foi transferido em várias parcelas para uma empresa offshore controlada pelo Gu Jingshong, formando um ciclo financeiro completo. Entretanto, os técnicos conseguiram reconstruir as imagens desfocadas do Dashkan, através de realce e análise de contornos faciais. A aparência do assassino foi parcialmente recuperada. Com base nessa imagem, a equipa de detetives cruzou-a com os registros de vigilância da época e a base de dados populacional, acabando por identificar um homem chamado Zhao San. Ele tinha antecedentes criminais por roubo e lesões corporais dolosas. Desapareceu logo após o crime há 10 anos, e agora reside num país do Sudeste Asiático. O interrogatório da Bai Weiwei não correu bem. Depois que ela soube que Shen Ziyong foi condenado à morte, o estado mental dela tem estado instável. Quando questionada, ou permanece em silêncio, ou fala coisas sem sentido, até que apresentámos os registros de transferência bancária, e a gravação das chamadas com os parentes de Gu Jingshong. Ela desabou em lágrimas. Revelou parte da verdade. Eu também fui usada. Bai Weiwei desabou na cadeira de interrogatório. Cabelo desgrenhado. Olhar vago.
Naquela altura, Shen Zion veio ter comigo, e disse que se eu ajudasse a receber uma quantia de dinheiro, dava-me uma recompensa generosa, e ainda me ajudava a ganhar influência perante as famílias Shen e Lu. Naquela época, eu queria muito livrar-me da pobreza, então aceitei. Eu não sabia que aquele dinheiro estava relacionado com o acidente de carro do tio Su e da tia Su, não sabia mesmo. As palavras dela eram meio verdade, meio mentira, mas através dela, descobrimos que Gu Jingsheng, naquela época, se encontrou secretamente várias vezes com Shen Zion, e, antes do acidente, enviou Zhao San para fazer reconhecimento nos subúrbios. Bai Weiwei também forneceu uma informação crucial. Gu Jingsheng tem um cofre pessoal, onde guarda os seus documentos secretos de muitos anos. Talvez lá haja provas mais diretas. Após obter esta pista, Jiang Yu organizou imediatamente uma equipa de detetives para ir à residência e à empresa de Gu Jingsheng. Mas Gu Jingsheng agia com extremo cuidado. O seu cofre pessoal estava protegido por múltiplas senhas e sistemas de reconhecimento biométrico, e o local de armazenamento era extremamente discreto. A equipa de detetives tentou vários métodos, mas não conseguiu abri-lo. Quando estávamos sem ideias, chegou uma mensagem da prisão, informando que Shen Zion, antes da execução, revelou mais uma informação importante. Gu Jingsheng tinha uma amante, chamada Sumei. Era a sua secretária. Conhecia todos os seus segredos. Talvez soubesse a palavra passe do cofre. Iniciámos imediatamente uma investigação sobre Sumei. Sumei já se tinha separado de Gu Jingsheng. Trabalhava como enfermeira num hospital privado. Vivia discretamente, através de contactos indiretos. Descobrimos que Sumei tinha amado profundamente Gu Jingsheng, mas depois descobriu que Gu Jingsheng não hesitava em nada por dinheiro. Até tinha as mãos manchadas de sangue. Desiludiu-se, e escolheu partir. Fui pessoalmente visitar Sumei, no seu apartamento, olhando para o trânsito intenso lá fora. Sumei ficou muito tempo em silêncio, antes de finalmente falar. Gu Jingsheng é um demónio. Naquela altura, descobri sem querer a conspiração dele com Shen Zion. Ele não só me ameaçou, como também mandou vigiar cada um dos meus passos. Fiquei com medo. Só pude fingir que não sabia de nada. Só há 3 anos é que encontrei uma oportunidade para fugir. Ela tirou uma pequena pendrive da gaveta, e entregou-me. São os ficheiros que copiei secretamente naquela altura. Contém gravações de chamadas entre Gu Jingsheng e Shen Zion, e também registros de transferência de bens dele. Quanto à palavra passe do cofre, é a data de nascimento dele mais o aniversário de morte do Sr. Su. Ele sempre foi muito arrogante. Achava que usar o aniversário de morte de um inimigo como palavra passe, ninguém seria capaz de adivinhar. Com a pendrive e a palavra passe em mãos, agimos imediatamente. Com a ajuda da polícia, revistámos legalmente a residência de Gu Jingsheng, e conseguimos abrir o cofre pessoal. Lá dentro estavam as provas cruciais. Um acordo de cooperação assinado por Gu Jingsheng e Shen Zion, que especifica claramente o planeamento do acidente de carro, e o plano detalhado para assumir o controle do grupo Shengxi, além do testemunho manuscrito de Zhao San, admitindo que foi instruído por Gu Jingsheng a sabotar o sistema de travões dos pais. A cadeia de provas finalmente está completa. Quando estas provas forem submetidas ao Ministério Público, Gu Jingsheng ainda está na sala de reuniões do grupo Jingsheng, a presidir a uma cerimónia de assinatura de cooperação internacional. Ele talvez nunca imaginasse que os crimes de há 10 anos acabariam por não escapar à justiça. A operação policial para prender Gu Jingsheng foi extremamente tranquila. Quando as algemas frias apertaram os seus pulsos, o sorriso arrogante no rosto de Gu Jingsheng congelou instantaneamente, substituído por incredulidade e pânico. Com que direito me prendem? Sou um empresário legítimo. Isto é uma falsa acusação. Perante as provas apresentadas pela polícia, as justificações de Gu Jingsheng foram fracas. Ele tentou subornar a polícia com uma quantia enorme, mas foi firmemente recusado. O magnata dos negócios outrora arrogante, perante as provas irrefutáveis, acabou por revelar a sua verdadeira face. Assim que a notícia da prisão de Gu Jingsheng foi divulgada, gerou imediatamente uma comoção em toda a internet. Gu Jingsheng é o assassino. Grupo Shengxi, 10 anos de injustiça, e outras tags rapidamente dominam os trending topics. Ufa. Os internautas deixam mensagens a condenar as maldades de Gu Jingsheng. Condenem Gu Jing pelos seus atos. Sinto-me angustiado pela tragédia dos meus pais, e ao mesmo tempo, aplaudo o esclarecimento da verdade. Após a prisão de Gu Jingsheng, o grupo Jingsheng viu suas ações despencarem. Em apenas 3 dias, evaporaram-se dezenas de bilhões em valor de mercado. Os parceiros retiraram investimentos e rescindiram contratos. Os bancos cobram os empréstimos. Internamente, reina a apreensão. Rapidamente, entrou em colapso. Pouco depois, o grupo Jingsheng declarou falência oficialmente. Este império empresarial que um dia foi brilhante, acabou ruindo devido às maldades de seu fundador. Após concluir o caso de Gu Jingsheng, levei as cinzas dos meus pais, de volta à casa de campo que eles mais amavam. Nada mudou aqui. A árvore de osmantos no quintal continua frondosa. Na sala de estar, ainda está a foto dos 3 de nós. Na foto, meus pais sorriem radiantes. Coloquei a urna de cinzas suavemente no parapeito. A luz do sol incide sobre ela através do vidro, quente e suave. Pai, mãe, o assassino já foi punido. Vocês podem descansar em paz. Lágrimas escorrem pelo meu rosto. Desta vez, trazem alívio e consolo. Vou administrar bem o grupo Shengxi, preservar o legado que deixaram, e também viver bem, para que não se preocupem mais comigo. Jiang Yu está
atrás de mim, e silenciosamente me entrega um lenço de papel. Não diz nada, mas com o olhar transmite seu apoio silencioso. Estes dias, ele tem estado sempre ao meu lado, ajudando-me com todos os assuntos, acompanhando-me nos momentos mais difíceis. O sentimento entre nós já ultrapassou o de parceiro e confidente. Tornou-se mais profundo e firme. No dia do julgamento, voltei a entrar no tribunal. Quando Gu Jingshon foi levado ao banco dos réus, com um olhar sinistro, fixou-me intensamente, como se quisesse devorar-me vivo. Mas eu não tive medo. Endireitei as costas, olhando para o assassino que matou os meus pais e destruiu a minha infância, à espera da sentença final da lei. No tribunal, o procurador expôs em detalhe os crimes de Gu Jingshon. Apresentou todas as provas. O advogado de defesa de Gu Jingshon tentou argumentar, alegando falta de provas, que Gu Jingshon era inocente, mas perante as provas irrefutáveis, todas as defesas pareceram fracas. Finalmente, o juiz proferiu a sentença em tribunal. O réu Gu Jingshon é condenado por homicídio doloso e fraude comercial, transferência ilegal de ativos e outros crimes. As circunstâncias do crime são extremamente graves, com grande impacto social. Pela acumulação de crimes, é condenado à morte, com privação de direitos políticos para toda a vida, e confisco de todos os seus bens. A Re Bai Weiwei é condenada por homicídio doloso e fraude comercial, transferência ilegal de ativos e outros crimes. No momento em que o martelo caiu, já não consegui conter-me. As lágrimas brotaram. 10 anos de injustiça finalmente foram reparados. Os meus pais, que estejam no céu, podem agora descansar em paz. Ao sair do tribunal, o sol estava perfeito. Uma brisa suave tocou o meu rosto, trazendo o perfume das flores de osmantos. Jiang Yu veio para o meu lado, segurou suavemente a minha mão. Está tudo acabado. Virei-me para olhar para ele. Mostrei um sorriso que há muito não via. Era um alívio e uma alegria genuínos. Pois é, está tudo acabado. Nos dias que se seguiram, dediquei-me de corpo e alma à gestão do grupo Shengxi. Sob a minha liderança, o grupo Shengxi não só se livrou completamente da sombra deixada por Shen Ziyong, como também continuou a inovar e a explorar, alargando cada vez mais o seu âmbito de negócios, tornando-se um verdadeiro líder no setor. Eu também, com as minhas capacidades excepcionais e decisões assertivas, ganhei o reconhecimento e o respeito generalizados da indústria. Jiang Yu continuou a ser o meu maior apoio. Lutámos lado a lado, ultrapassando um desafio empresarial atrás do outro, e também partilhámos as alegrias e tristezas da vida. Numa noite estrelada, no terraço do grupo Shengxi, Jiang Yu pediu-me em casamento. Ele segurava um ramo de rosas brancas, com um olhar sincero e terno. Vanxing, sei que passaste por muitos sofrimentos, e sei que já desconfiaste dos sentimentos, mas quero dizer-te que vou usar a minha vida inteira para te proteger, para te amar, e não deixar que sofras mais danos. Queres casar comigo e ser o teu porto seguro para o resto da vida? Olhando para o amor nos olhos dele, lembrei-me de toda a companhia e dedicação que ele me deu estes dias. Lembrei-me de todas as tempestades que passámos juntos. Sorri e acenei com a cabeça. As lágrimas voltaram a escorrer. Desta vez, eram lágrimas de felicidade. Aceito. O casamento realizou-se num dia de sol, simples e caloroso. Não muitos convidados, apenas familiares, amigos próximos e os antigos funcionários da empresa. O tio Shen olhou para mim, com os olhos vermelhos. Presidente, se o senhor e a senhora vó se veem tão feliz agora, certamente ficariam muito contentes. Apertei firmemente a mão de Jiang Yu, com o coração cheio de gratidão. Grata pelo império brilhante que os meus pais deixaram, que me deu a capacidade de me proteger, e de me vingar por eles. Grata pelo surgimento de Jiang Yu, que me fez acreditar novamente no amor, e sentir calor. E também grata àqueles que um dia me magoaram. Foram eles que me tornaram mais forte e corajosa. A vida após o casamento, tranquila e feliz. Jiang Yu respeita a minha carreira, apoia todas as minhas decisões. Cuidamos da família juntos, e também gerimos a empresa juntos. Nos tempos livres, viajamos juntos, para ver toda a beleza do mundo, recuperando o tempo que perdemos. De vez em quando, também me lembro de Shen Ziyong, Bai Weiwei, Lu Xiao e Gu Jingshon. Todos pagaram o preço merecido pelas suas maldades. Passaram o resto da vida na prisão. Ou encontraram o fim da vida. Não tenho ódio por eles. Apenas uma leve sensação de alívio. As dores do passado já foram curadas pelo tempo e pela felicidade. Tornaram-se uma experiência especial na minha vida, fazendo-me valorizar ainda mais a vida presente. Um ano depois, eu e Jiang Yu recebemos o nosso bebê. É uma querida filha, segurando o bebê envolto em panos, olhando para a sua carinha rosada. Meu coração está cheio de amor maternal e felicidade. Jurei em segredo, dar-lhe uma infância feliz e perfeita, fazê-la crescer com amor e carinho. Nunca sofrer o que eu sofri. Sob a minha liderança, o grupo Shengxi está cada vez melhor. Tornou-se uma empresa responsável e dedicada. Participamos ativamente em causas sociais. Apoiamos crianças carenciadas a frequentar a escola. Construímos escolas primárias de esperança, contribuindo para a sociedade. Penso que é o que os meus pais desejariam ver. Mais uma estação em que as flores de osmantos perfumam o ar. Levo Jiang Yu e a nossa filha de volta à vivenda nos subúrbios. A árvore de osmantos no quintal está cheia de flores douradas. O aroma espalha-se por todo o lado. A nossa filha corre e brinca na relva. Jiang
Yang Yu está ao lado dela, sorrindo ternamente. Estou à janela, a observar esta cena calorosa, cheia de satisfação no coração. O ódio e a dor do passado já se foram com o vento. Agora, eu tenho um marido que me ama, uma filha adorável, uma carreira de sucesso e uma vida feliz. Sei que tudo isto veio com esforço. Vou valorizar ainda mais. No ano em que mais odiei, enviei-os para a prisão, vinguei os meus pais e fiz justiça por mim mesma. E agora, finalmente posso deixar o passado para trás, abraçar o meu próprio futuro feliz, pelo resto da vida, anos tranquilos e serenos, acompanhados de carinho.